Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos mais uma vez para dar o que? Continuidade à nossa reta final aqui, ó, reta final. Chegamos, meus queridos, chegamos, minhas queridas. E na aula de hoje falaremos sobre duas coisas extremamente importantes. Vamos falar sobre sintaxe da oração, ok? E dentro dessa sintaxe da oração, falaremos também sobre o que? Pontuação, já junto com as coisas, tá, gente? Vamos juntar tudo aqui porque reta final é essa doideira mesmo, beleza? Ainda que você não tenha me ouvido falar, eis aí. Já te convido para que você possa me seguir aí no meu Instagram, @profwagnersantos. Se você já segue, ok. Se não, segue aí, né? E para que você se inscreva na minha aula, no meu canal, onde você vai encontrar aulas as mais variadas do mundo inteiro, lá no Prof. Bola de Fogo. Beleza? Bora que só bora? Sem mais delongas? Sem mais delongas, sigamos em frente. Vamos lá. Para a gente começar, a gente vai entender uma coisa muito importante. É uma nomenclatura que eu não gosto tanto assim, já não gosto mais dessa nomenclatura como antigamente gostava, antes de estudar um pouco mais, que são as nomenclaturas que normalmente as gramáticas, principalmente as gramáticas mais antigas, tomam com relação aos termos da sintaxe. Vale a pena destacar para vocês que todas as vezes que nós estamos falando sobre sintaxe, nós estamos falando essencialmente sobre relações dentro dos períodos, ou nesse nosso caso aqui, relação dentro das orações. Então, estamos falando sobre as relações dentro das orações entre os termos. Por isso que a gente vai sempre considerar que é extremamente importante que nós levemos em consideração o contexto. Então, se na sua prova aparecer lá, ou quando aparecer lá para você, faça a análise sintática dos termos apresentados, que qualquer que seja, nós estamos trabalhando com a ideia de função. Ou seja, essa função, ela é variável. Vamos dizer, quando a gente pensa morfologicamente, um substantivo é um substantivo, beleza. Ele pode funcionar como outras coisas? Pode, desde que inserido em um contexto, mas a natureza daquela criatura é ser um substantivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. E aí, deixa eu passar para frente, porque aqui vão aparecer os termos, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Imagina uma frase como essa aqui, ó. O aluno do missão, ou os alunos do missão, vamos lá, ó. Os alunos do missão 193 foram aprovados. Vamos evitar aqui uma locução nesse momento. Vamos lá, ó. Passaram na prova ou no CBM. Vamos lá, CBM, MG. Pronto. Quando eu penso uma frase como essa, só para você entender aonde é que está essa área de atuação da sintaxe. A palavra alunos, vou começar só com essa palavrinha aqui, ela funciona e é classificada morfologicamente como um substantivo. Beleza. Isso quer dizer que se eu colocar aqui para vocês a palavra alunos, ela sempre será classificada como um substantivo, beleza? Então, ela é um substantivo isoladamente, independente de qualquer coisa. Só que quando eu pego essa palavra e insiro em um determinado enunciado, neste enunciado em questão, vai funcionar como núcleo do sujeito. Vou botar só núcleo. Vamos lá, ó. Núcleo
do sujeito. Se eu pego essa mesma palavra e faço uma outra construção oracional, como essa aqui, ó, nós encontramos os alunos do Missão na posse, na formatura. Pronto, ó. Então, na formatura. Beleza? O que a gente vai entender? Eu tenho mais uma vez a utilização da palavra alunos, que continua sendo morfologicamente um substantivo. Então, aqui, ó, dentro da morfologia, continua sendo um substantivo. Contudo, agora, nessa nova construção, vai ser classificada como, essa palavra vai ser classificada como núcleo do objeto direto. Então, é só para que você possa perceber que, dentro da sintaxe, quando a gente está falando sobre sintaxe, a gente está falando então sobre a utilização dessas palavras dentro de um determinado contexto. Há um contexto específico, há um contexto de ocorrência dessa palavra, e essas funções vão variar ou coincidir, dependendo, podem coincidir, claro, dependendo do contexto. Então, função sintática é, dentro daquele contexto, o que está acontecendo. Se eu bebo água, você bebe água, você sabe disso. Então, bebe água. Beleza? Então, vamos lá, seguindo nossa vida aqui. Os termos da sintaxe, então, vão se separar em 3 tipos. Termos essenciais, que são sujeito e predicado. O sujeito é a criatura sobre quem o predicado faz uma declaração. Então, olha só, é a criatura sobre quem o predicado faz uma declaração. O predicado, por sua vez, partindo desse pressuposto nosso aqui, ó, o predicado é o quê? Vai ser a declaração, feita sobre o sujeito, salvo em caso em que não tivermos sujeito, né? Então, mas aí a gente vai conversar disso daqui a pouco. Declaração feita sobre o sujeito. Certo? Mas com uma ressalva extremamente importante, independente de qual seja a classificação, sempre contém o verbo. Ou a locução verbal, ou sempre contém vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, a expressão, o quê? Verbal. Sempre vai conter a expressão verbal. Então, quando a gente está falando sobre sujeito e predicado, eles são chamados de termos essenciais. Não concordo completamente, porque o sujeito pode não existir, mas aí são casos muito raros. A gramática vai dizer isso, são só em alguns casinhos. E aí a gente, né, entra nessa onda, beleza. Mas o que eu quero que vocês compreendam também aqui junto comigo é que, veja só, essa relação o sujeito é o elemento que vai existir para que se declare alguma coisa sobre ele, enquanto o predicado vai ser a declaração. Como é que a gente separa? Você identifica o sujeito, tira o sujeito, e tudo que sobrar, exceto o vocativo, é um predicado. Beleza? Além desses, nós temos o quê? Os chamados termos integrantes, que são termos essencialmente, presta atenção, são termos essencialmente complementadores. Essencialmente complementadores. Ok? Então, estamos diante dessa ideia. Termos essencialmente complementadores. Fechou? Pegou visão aqui junto comigo? E aí, quem seriam esses termos? Vamos lá. Os objetos. Então, ó, o objeto direto, o objeto
indireto. Ok? Ó, objeto direto, objeto indireto. O complemento nominal. Os predicativos. E a gramática insiste em colocar uma criatura, que eu não concordo que esteja aqui, porque ela pode não aparecer também, chamada, eu não concordo com um monte de gente, né? É de agente da passiva. Beleza? Então, olha só, temos várias criaturas. O objeto direto é um complemento verbal. Presta atenção, ó. Sem preposição exigida pelo verbo. Ok? No caso do objeto indireto, o que ele é? Um complemento verbal com preposição exigida pelo verbo. Então, ó, exigida pelo verbo. O complemento nominal é um elemento que completa o sentido de abstratos. Já já a gente vai conversar sobre isso, tá? De abstratos, não só substantivos, tá? Elementos de valor abstrato. Predicativos são características distintivas, também vamos vê-los. De quem? Distintivas. Do sujeito ou do objeto. E o agente da passiva é quem pratica a ação dentro da passiva. Certo? Também vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que a gente percebe? Esses termos integrantes, eles são termos que vão ter um caráter essencialmente complementador. Essa é a ideia, né? Por isso que o objeto é, aí por isso que o predicativo é, porque aquela informação funcionará como um complemento dentro daquele determinado contexto. Então, temos uma série de elementos muito importantes a serem entendidos aí. Fechou até aqui, gente? Fechou mesmo até aqui? Todo mundo visualizou? Beleza. Além disso, temos quem? Os nossos chamados termos acessórios, que não são tantos assim, mas são importantes. Por exemplo, os apostos, que podem ser, vamos lá, ó, enumeradores, podemos ter resumitivos, que mais? Nomeador e o clássico, que é o explicativo. Beleza? Além disso, vão ser considerados, temos mais 3 considerados acessórios. Os adjuntos adnominais, ou adjunto adnominal, também chamado de my dog, porque eu tenho um cachorro chamado adjunto adnominal. Que são quem os adjuntos adnominais, meus jovens? São elementos, veja só, presta atenção, elementos restritores, mas aí a gente vai colocar assim, ó, elementos que qualificam de atribuir característica, né? Qualificam um nome, sempre um substantivo, tá? Normalmente com caráter de quê? De restrição. E temos ainda os adjuntos adverbiais, que são circunstâncias ligadas a verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, ó, adjuntos adverbiais, que são circunstâncias. Então, ó, circunstâncias. Opa, não é isso aqui não. Já perceberam que quem me acompanha um pouquinho mais sabe que eu tenho uma doideira com esse negócio de cor, né? Então, ó, circunstâncias ligadas a verbos, advérbios ou adjetivos. Elementos também com valor
menos objetivo, né? Menos concreto. E por fim, os nossos queridos vocativos, que eu também tenho um cachorro chamado vocativo, que é um chamamento, sim, gente, eu sou doido, um chamamento no contexto, sempre separado por vírgula, tá? Então já aproveita isso aqui, beleza? Pegou essa visão? Tranquilo? Massa? Aqui é só para a gente fazer um resumão, a gente vai partir agora para essa análise, para encontrar, ver como é que eles são, como não são, mas para você ter mais ou menos ali um caminho de entendimento do que são essas criaturas. Bora que só bora? Então, bora para os exemplos aqui, vamos lá. Nos nossos exemplinhos, eu já coloquei 2 para vocês, vamos continuar com esses 2 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui. Então, entendeu que morfologicamente é um substantivo? Entendemos tudo isso, né? Então, massa. Vou abrir espaço aqui, só para a gente poder utilizar essas construções aqui. E aí a gente vai sempre começar pelo seguinte. A gente sempre começa o nosso processo de análise sintática pelo encontro do verbo ou locução verbal. Se você tiver locução verbal dentro da sua oração, você precisa colocar na sua cabeça... Eu vou tirar isso aqui para poder ter espaço e aí conseguir me focar em algumas outras coisas, tá? Então, olha só, você sempre vai começar pela localização do verbo. Você precisa localizar o verbo, porque ele é o centro da enunciação, certo? Beleza? Então, vamos lá. Pegou aqui, o meu verbo é o verbo passaram, lembrando que o verbo é o centro da enunciação. Massa. Aí a gente vai virar para esse verbo e a gente vai perguntar o seguinte, dentro do contexto, tá? Você vai perguntar para ele assim, ó. Quem passaram? Presta atenção, ó. Quem passaram no... Eu vou fazer só um completão, depois a gente faz mais rápido, tá? No CBM-MG. A resposta a essa pergunta vai sempre nos levar ao sujeito. Então, aqui, ó, a resposta a essa pergunta leva ao sujeito. Fechou? Então, levou ao sujeitinho lá. Hoje eu tô aqui de freestyle. Eu quis fazer aqui freestylezão, exatamente para a gente poder trabalhar com todas essas coisas com calma. Beleza? Então, vamos ver. Quem passaram no CBM-MG? Os alunos do Missão 93. Estas criaturas aqui, ó, foram as que passaram. Wagner, mas aí não seria somente alunos? Como é que você vai testar o sujeito? Então, ó, teste para saber quem é o sujeito. Você vai pegar e você vai fazer um processo que a gente chama processo de pronominalização, que é nada mais, nada menos do que transformar o sujeito em um pronome. Tudo o que for para dentro desse pronome será classificado como sujeito. Então, quando eu digo, ó, os alunos do Missão 93 passaram no CBM-MG, eles, então vamos trocar de novo essa corzinha, ó, seria eles passaram, não é? Todo esse elemento veio para onde, ó? Todo esse elemento veio para dentro desse pronome. Então, eu posso afirmar que estamos diante aqui de quê? Do meu sujeito. Esse sujeito vai poder ser classificado de 5 maneiras diferentes. Que 5 maneiras diferentes são essas? Ó, pode ser classificado como sujeito simples, quando apresentar um só núcleo. Sujeito composto, quando apresentar 2 ou mais núcleos. Sujeito indeterminado, quando esse sujeito não estiver expresso na frase. Sujeito desinencial, quando ele vier pela desinência do verbo ou pelo contexto, já estava esquecendo do desinencial, a gente dá uma olhada daqui a pouco. E sujeito inexistente, quando nós tivermos verbos impessoais, que também falaremos hoje, beleza? Meu Deus do céu, falaremos sobre muita coisa. Então, nesse caso aqui, ó,
eu vou olhar e vou procurar quem, gente? Vou procurar o elemento com quem o verbo está fazendo concordância. Com quem o verbo está fazendo concordância? Com a palavra alunos. Bebe água. O núcleo do sujeito ou é um substantivo ou é um pronome. Então aqui, ó, estamos diante da existência de somente um núcleo do sujeito. Então esse nosso sujeito é classificado como sujeito simples. Beleza? Sujeito simples. Os outros termos também participam do sujeito, porque todos eles vieram para dentro daquele pronome que a gente fez o teste, né? Então, o os vai estar lá dentro e o do missão 193 também. Beleza? Isso faz parte do sujeito. Tirou o sujeito, sobrou quem? O predicado. Então, ó, você tira o sujeito, o que sobrar é o predicado. Beleza. Vamos a algumas diquinhas que vão facilitar sua vida. Artigos são sempre, anota aí, ó, sempre adjunto my dog, adnominal, certo? Sempre adjunto adnominal. Fechou? Então eu já sei que aqui, ó, eu tenho um adnominal e você vai conseguir perceber, eu tenho certeza, que esse do missão 193 está restringindo alunos. Então, também será um adjunto adnominal. O adjunto adnominal é uma classe que acontece dentro de qualquer... É uma função que acontece dentro de qualquer função. Não importa. Só precisa ter um substantivo dentro dessa função. Tendo um substantivo dentro dessa função, acabou. Morreu Maria Preá. Beleza? Então, pegamos essa visão aqui até agora. Massa. Aí, vamos para mais dicas. Passaram no CBM-MG. Perceba que esse elemento CBM-MG tem um valor de lugar, ainda que não seja um lugar físico, no sentido assim de... É uma instituição, então é um lugar. Elementos que forem e que tiverem valor de lugar, então a gente chama isso aqui de locativo, ó. Mas lugar com preposição, principalmente com esses verbos que significam um movimento, vamos dizer assim, serão classificados como adjuntos adverbiais de lugar. Quando você vai classificar a transitividade do verbo, você vai olhar se esse verbo apresenta dentro daquele contexto, bebe água se eu bebo água. Então veja só, se apresenta dentro do contexto objeto ou não apresenta objeto. Se não apresentar objeto, ele não pode ser verbo transitivo. Para ser verbo transitivo, tem de apresentar objeto. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Não é objeto, é adjunto. Então, estamos diante de um verbo intransitivo. Vou dar logo, aproveitar que a gente está aqui, ó, o segundo bizu com relação a esse tipo de verbo. Imagina que nós temos o seguinte, ó. Os professores do Missão foram a Minas Gerais antes do concurso. Chama nós. Então, ó, os professores do Missão, nossa, eu tô subindo e descendo aqui, né? Foram a Minas Gerais antes do concurso. Presta atenção no seguinte, ó. Começamos sempre pelo verbo. Você vai virar para esse verbo e vai perguntar o quê? Quem foram a Minas Gerais antes do concurso? Sua resposta vai ser os professores do Missão. Eles foram a Minas Gerais. Separou aqui, ó. Beleza. Nesse caso, vamos analisar quantos núcleos de sujeito eu tenho, ó. Núcleo do sujeito. Beleza, só tem um. Então, estamos diante, mais uma vez, de um sujeito simples.
Os, como a gente já sabe, é um adnominal, assim como do missão. Do missão também será adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque está modificando a palavra professores. Beleza. Eu estou fazendo aqui inteiro só porque estamos aproveitando, né? No nosso caso, ó, foram. Agora vamos para o verbo. Foram. Aí você vai pensar o seguinte. Foram, beleza, a Minas Gerais. Aqui você tem um elemento que está claramente ligado ao verbo ir. E antes do concurso também está claramente ligado ao verbo ir. Presta atenção no seguinte. Não é um lugar? É um lugar com preposição, certo? Então aqui, ó, é um onde eles foram. Aonde eles foram, né? A Minas. Então, lugar com preposição. Beleza. Aqui, ó, antes do concurso, traz uma leitura de quê? De tempo, também ligada ao verbo. Neste caso, então, estamos diante de dois adjuntos adverbiais. Então, aqui, ó, adjunto adverbial de lugar e aqui, adjunto adverbial de tempo da TV. Tempo. Opa! E agora, Wagner, o que vai acontecer? Só tem o adjunto adverbiais. Verbo intransitivo. Então, Wagner, você está querendo me dizer que o verbo ir, o verbo voltar, o verbo chegar, o verbo entrar, que são verbos de movimento, que selecionam lugares, serão verbos intransitivos segundo a tia Norma, a culta? Sim. Sim. O verbo ir é, via de regra, verbo intransitivo. Não tem. Não tem para onde ir. Não tem o que mudar. Beleza? É verbo intransitivo. Fechou? Pegou visão? Pode anotar e pode guardar na sua vida. Tranquilo mesmo? Então, até agora tudo tranquilo. Vamos começar a complicar um pititico. Vamos lá. Começar a complicar um pititico. Eu posso dizer, por exemplo, ó, foram aprovados no concurso os alunos e as alunas do Missão 193. Então, ó, foram aprovados no concurso os alunos e as alunas do Missão 193. Presta atenção no seguinte, ó. Foram. Certo? Aprovados. É uma locução verbal. Vale como se fosse somente um verbo. Certo? Então, ó, presta atenção. E aí, é isso mesmo? Não é? Talvez? O que vocês acham? É uma locução? Não é uma locução? Posso dizer que sim? Não, meus jovens. Aqui, ó, tem um verbo, beleza? E vou virar para esse verbo e vou perguntar, quem foram aprovados? Os alunos e as alunas do Missão 193. Só que agora, quando eu olho para cá, eu percebo o seguinte, ó. Alunos e alunas são núcleos, não são? Isso vai ser muito importante para a gente lá na frente, tá? Então, agora eu tenho o seguinte, ó. Núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2. Beleza? Se eu tenho núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, o que vai acontecer? A gente vai entender que há aqui um sujeito composto, certo? Então, a gente vai entender que está diante de um sujeito composto. Se o sujeito é composto, ele vai apresentar no mínimo 2 núcleos, certo? Então, se ele vai apresentar no mínimo 2 núcleos, o que a gente vai ter?
a gente vai entender que ele é sujeito composto. Essa posição do sujeito é uma posição de sujeito que a gente chama de sujeito pós-posto ao verbo. Então, ó, sujeito pós-posto ao verbo. O que significa dizer que ele é pós-posto? Ele veio depois do verbo. É muito comum que as bancas usem esses subterfúgios, né? É muito comum que as bancas usem esses subterfúgios para te confundir, mudar a posição. Fechou? O nosso verbinho que está ali, a gente vai perceber que ele é um verbo de ligação, porque o objetivo dessa frase é essencialmente indicar que essa característica de ser aprovado, né, se conecta diretamente com o sujeito. Então, estamos diante de um predicativo do sujeito, certo? No concurso, mantém aquela mesma ideia. Foi onde eles foram aprovados. Então, ó, no concurso, adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? Beleza mesmo? Conseguiu pegar? Todo mundo feliz, contente? Pegaram visão? Então, vamos em frente. Bora para mais coisa. Vamos lá, vamos começar a complicar sua vida agora. Agora eu começo a complicar sua vida. Então, vamos lá. Imaginem essa frase aqui, ó. No meio do caminho, havia muitas dificuldades. Mentira, no meio do caminho havia muitas árvores frutíferas. Então, ó, no meio do caminho havia muitas árvores frutíferas. Pega o verbo é o verbo haver, beleza. E agora, quando você se deparar com o verbo haver, o que você precisa tomar muito cuidado? Você vai olhar para esse verbo aqui, ó, e vai notar qual é o valor semântico que esse verbo vai apresentar. Se for, presta atenção, ó, o verbo haver, no seu sentido de existir, então, ó, verbo haver chamado de verbo haver existencial, verbo haver no sentido de tempo, ou seja, no sentido temporal, ele vai ser classificado sempre. Vamos dar foco naquilo que é mais importante. Ali a gente estava vendo o iniciozinho para firmar aí algumas ideias na cabeça de vocês, tá? Bebe água se eu bebo água. Meu relógio mandou beber água. A gente vai tentar entender e visualizar exatamente essa construção aqui, ó. Eles são chamados de verbos, ou chamado de verbo impessoal. Ou seja, esse verbo sempre será uma oração sem o quê? Sem sujeito. É uma oração sem sujeito, tá? No caso aqui, ó, no meio do caminho havia muitas árvores frutíferas. No meio do caminho, troca pelo existir, ó. Existiam muitas árvores frutíferas. O que você vai entender também? Ele é sempre verbo transitivo direto, quando for verbo impessoal. Muitas árvores frutíferas está funcionando como objeto direto desse verbo. Então, o objeto direto, o que ele é? Ele é um elemento que completa o sentido do verbo, mas não apresentará preposição exigida pelo verbo, tá? Então, o objeto direto completa o sentido do verbo. Você pergunta ali, havia o quê? Muitas árvores frutíferas. Beleza? Dentro do contexto sempre. Nesse nosso caso aqui, dentro do objeto, temos um núcleozinho. Quem é o núcleozinho do objeto? O nosso querido árvores. As árvores somos nós, né? E eu tenho um quantificador de árvores. Aqui, ó, tá quantificando. E frutíferas está dizendo, especificando que tipo de árvore é. Então, eu tenho um adjunto my dog, adjunto my dog.
Beleza? Wagner, por que você não começou pelo no meio do caminho? Porque aqui agora a gente vai começar a inserir algumas coisas, ó. No meio do caminho, não dá uma noção de lugar? Dá uma noção de lugar. Beleza. Se dá uma noção de lugar, foi onde, digamos assim, eles encontraram adjunto adverbial de quê? De lugar. Perceba que esse adjunto adverbial, ele tem uma posição natural que seria depois do verbo. Seria, havia muitas árvores frutíferas no meio do caminho. Então, ó, ele seria, dentro da sua posição natural, a última ocorrência, o último elemento da frase. A posição dele deveria ser essa. Quando eu joguei aqui para o começo, o que eu fiz? Eu fiz um negócio que a gente chama de topicalização. Você dá importância para essa informação trazendo-a para o começo da frase. As informações que estão no começo da frase são reconhecidamente mais importantes do que as demais. Beleza? Aí a gente vai entender o seguinte. Jogar para cá. Muitas árvores no meio do caminho. Veja que eu mudei de lugar e coloquei uma vírgula. Esta é uma das vírgulas mais utilizadas. É uma vírgula considerada uma vírgula. Deixa eu diminuir isso aqui para a gente conseguir aproveitar melhor o slide. Ó. É uma vírgula considerada uma vírgula obrigatória. Uma vírgula obrigues. Por quê? Esse é um adjunto adverbial longo. Então, ó, é um adverbial longo. O que é um adjunto adverbial longo, gente? Aquele que apresentar 3 ou mais elementos. Então, se eu mudei de lugar um adjunto adverbial longo, eu precisarei obrigatoriamente, marcar por meio de vírgula. Beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Mesmo? Todo mundo pegou? Todo mundo compreendeu? Todo mundo capturou? Super feliz junto comigo? Então, vamos em frente. Certo, manos? Então, o que a gente vai ter? Vírgula obrigatória. Massa. Se eu jogo para cá, ó, se eu faço agora uma outra frasezinha como essa aqui. Amanhã... Não, vamos dizer assim, ó. No caminho, para a gente manter mais ou menos a mesma pegada, no caminho... Agora eu vou falar de um outro elemento importante, ó. Existiam muitas árvores frutíferas. Então, muitas árvores frutíferas. Certo? Então, ó, no caminho existiam muitas árvores frutíferas. Esse existiam aqui, ó, ele vai funcionar de que maneira? Presta atenção. Ele agora tem o mesmo valor que o verbo haver tem, né? Assim, o verbo haver é quem pega o valor do verbo existir. Então, o verbo haver no sentido de existir é a mesma coisa do verbo existir, beleza? Qual é a diferença? O verbo existir, ele, diferente do que aconteceu com o verbo haver, ele é pessoal. E ele tem uma característica importante. Sempre tem sujeito. Então, ó, sempre tem o quê? Sujeito. O objeto direto do verbo, presta atenção, o objeto direto do verbo haver lá em cima, que era muitas árvores frutíferas, com relação ao existir, vai passar a ser sujeito. E o árvores é o núcleo do sujeito. Então é classificado, inclusive, como um sujeito simples, né? Então, ó, sujeito simples. Aqui é o núcleo do sujeito, esse aqui sendo classificado como um sujeito simples. E a transitividade, Wagner? Vai para verbo intransitivo. Passa a verbo intransitivo. Por que vai passar a verbo intransitivo, Wagner? Porque agora ele não tem mais objeto. Aquela criatura que seria um objeto se transformou em quê? Em sujeito. Pegou? Deu para entender sem problemas? Então, vamos seguir aqui que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês nessa mesma frase. Nessa mesma frasezinha, ó, no caminho, você viu que eu não coloquei a vírgula. Por quê? Esse agora, ó, é um adjunto adverbial curto.
que é um adjunto adverbial curto, Wagner? É aquele que tem um ou dois elementos. Beleza? Neste caso em específico, nós vamos entender que essa virguleta que aparecerá aqui é uma vírgula que a gente vai considerar como sendo uma vírgula facultativa. É uma vírgula que pode ou não aparecer. Não há obrigatoriedade de que ela seja construída nessa posição. Certo? Então, a ideia com a qual a gente vai lidar é exatamente a ideia do seguinte. Mudou de lugar o adjunto adverbial. Coloca a vírgula ou não coloca a vírgula? E agora? São as coisas mais cobradas, né? Vamos colocar ou não? Vai olhar se ele é longo ou se ele é curto. Fechou? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Seguindo nossa vida aqui, ó. Vamos continuar piorando sua vida. Eu vou seguir a minha e piorar a sua, tá? Tô brincando, gente. Vamos lá. Tentar aqui abarcar a maior quantidade de coisas nesse curtíssimo espaço de tempo que nós temos nesta aula. Infelizmente é curto mesmo, né? A gente sabe que é bem curtinho. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lá, vamos fazer um outro tipo de sujeito aqui também, ó. Chegamos cansados à aula do bola de fogo. Você vai começar sempre pelo seu verbo, né? Ó, chegamos. Beleza. Nesse caso, você vai perceber o seguinte. A desinência do verbo será capaz de fazer o quê? Me demonstrar, vamos dizer assim, qual é o sujeito. A gente sabe que a única criatura que vai poder ocupar essa posição aqui, ó, é o nós. Certo? Porque nós chegamos, é a única criatura capaz de conjugar o verbo dessa forma. Ele está implícito, não está? Ou seja, ele está oculto ali. Chamamos esse tipo de sujeito de um sujeito desinencial. Beleza, temos um sujeito desinencial aqui, o clássico. Chegamos, entra naquela vibe que eu te falei, né? É um verbo intransitivo, porque é movimento, ó. Chegamos à aula do bola de fogo. Esse a aula do bola de fogo aqui, ó, é exatamente a nossa construção de adjunto adverbial de lugar. Beleza? Então, ó, adjunto adverbial de lugar. Aí você vai pensar o seguinte, vamos lá. Wagner, esse cansados está se referindo ao verbo ou está se referindo ao sujeito? Que existe, logicamente, ele existe, só não está explícito lexicalmente, vamos dizer, não tem uma palavra representando dentro dessa frase. Bebe água, se eu bebo água. Beleza? Bebeu uma aguinha aí? Massa. O que a gente vai entender aqui, ó? Presta atenção. Você está percebendo que esse cansado está no plural? Fez concordância, não fez concordância? Fez concordância com quem? Com o nós, que está implícito. Beleza, então, esse cansados está fazendo concordância com o sujeito desinencial. Beleza? Ó, faz concordância com o sujeito desinencial. Se faz concordância com o sujeito, tem que se referir a ele. E se se refere a ele, é o quê? Predicativo do sujeito. Referiu-se ao sujeito, estando no predicado, tem de ser o quê? Predicativo do sujeito. Aí vem uma coisa que você vai anotar para a sua vida, tá? Olha só, anota isso aqui. O verbo de ligação, vou até escrever com várias cores, ó. O verbo de ligação só ocorre com predicativo do sujeito. Ó, só ocorre tendo predicativo do sujeito. Só. Contudo, deixa eu botar uma outra cor bonitinha aqui, ó. Contudo, o. Tendo
predicativo do sujeito. Contudo, o predicativo do sujeito não precisa, presta atenção, ó, não precisa do verbo de ligação para ocorrer. Ali mesmo ele ocorreu com quem? Com um verbo chamado de verbo o quê, meus jovens? Chamado de verbo intransitivo. E aí você vai reparar nessa construção, com quem ele está concordando, a quem ele está se referindo, beleza? Vamos ver diferenças com relação a isso, só para você pegar aqui comigo? Vamos lá que eu vou fazer logo agora uma bateriazinha, ó. Então, eu tô zerando as contagens a cada página para não me perder, porque eu sou muito ruim de número, assim. Eu me perco facilmente, tá? Então, vamos lá. A nossa ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Vamos colocar... Vou manter o chegaram. Então, eu tenho as... Vou botar no singular para a gente fazer o teste, ó. O professor chegou atrasado à aula. Vamos lembrar uma coisa aqui, duas coisas muito importantes, vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó. Advérbios são invariáveis. O que significa dizer? Não variam em número nem em gênero. Adjetivos, por outro lado, então, ó, adjetivos são muito variáveis. Vão fazer tudo aquilo que for necessário para estarem com os mesmos valores flexionais do nome ao qual ele se refere. Ou seja, se o substantivo estiver no feminino, ele vai para feminino. Se o substantivo estiver feminino plural, ele vai para feminino plural. Ele vai fazer de tudo para estar ali, ó, colar together. Certo? Beleza? Pegou? Opa, vamos lá? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O professor chegou atrasado à aula. Você está lá na dúvida do atrasado. Você já fez toda a análise sintática, você já começou pelo verbo, você já achou que o professor é o sujeito da sua oração, certo? Então, aqui, ó, é o sujeito da oração, sujeito classificado, inclusive, como sujeito simples. Fechou? O verbo, você já sabe que é intransitivo, porque esse aula é uma relação de lugar, então será classificado também como um adjunto adverbial de lugar. Beleza. Até aqui você já fez tudo isso. Aí você ficou numa dúvida monstra. Qual é a sua dúvida monstra? Atrasado está se referindo a chegou ou atrasado está se referindo a professor? Ou seja, atrasado é predicativo do sujeito ou atrasado é adjunto adverbial de modo. Qual é a classificação dessa criatura? Você vai fazer o teste. Muda, ó, muda o gênero. Se não der certo, testa com o plural, tá? Muda o gênero do sujeito. Então, vamos lá. Se eu mudar o gênero do sujeito, o que eu vou ter? A professora, olha só, a professora chegou o quê? Atrasado ou atrasada? Atrasada à aula. Opa! O que a gente vai ter? Este elemento atrasado, ou atrasada, né? Este elemento aqui, ó, fez concordância com o sujeito. Se fez concordância com o sujeito, está claramente se referindo ao sujeito. Então, se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Certo? Então, aqui
é um predicativo do sujeito. Beleza? Qual você imagina ser aqui, ó, pensa com lógica. Qual seria a posição do chamado predicativo? Predicativo, predicado, certo? Concordam comigo? Então, se você concorda, bebe água, porque deu uma secada. Então, ó, predicativo do sujeito se refere ao predicado. Beleza, pegou a visão junto comigo. A posição é no predicado, concordam? Então, sempre que eu mudar o predicativo de lugar, então sempre que eu mover o predicativo dentro da minha frase, eu vou precisar marcar essa modificação de lugar por meio de uma vírgula. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente coloque assim, atrasados. Então, vou começar a piorar, hein? Os alunos, pegou? Ó, atrasado, os alunos entraram rápido na aula do bola de fogo. Imagina que é presencial, tá? Você vai pegar o sujeito, mentira, você vai pegar o verbo para começar, ó, entraram. Entraram, você já tem que matar facilmente, que é o que, gente? Um verbo intransitivo, porque é aquele verbo de movimento que a gente falou, né? Verbos que pedem elementos locativos, o que é um locativo? É alguma coisa que tem valor de lugar, de local. Todos os verbos que pedem locativos como elementos necessários à sua construção de sentidos vão ser verbos intransitivos, porque principalmente esses verbos de movimento, certo? Esse elemento está claramente colocado onde? Aqui, ó, na aula do bola de fogo. Beleza. Vai ser classificado, inclusive, como o quê? Como um adjunto adverbial de quê? De lugar. Certo? Classificamos como adjunto adverbial de lugar. Beleza. O rápido. Agora não temos mais dúvida, né? O rápido. Atrasados. Beleza, Wagner, vamos lá. Pega aí. Os alunos é o nosso sujeito simples, ok. Então, ó, aqui estamos diante de um sujeito simples. Fechou, fechou, fechado? Beleza. Entraram, verbo intransitivo, ok, pegamos aqui, conseguimos entender. Massa. Atrasados, ó o plural. Plural, plural. Tem que se referir necessariamente a quem? Aos alunos. Então, estamos diante de um predicativo do sujeito. Só que o que acontece? Esse predicativo do sujeito, ele foi deslocado. Ele foi topicalizado, né? Então, ó, predicativo do sujeito. Ele está deslocado para a primeira posição do período. Deixa eu abrir aqui um espacinho que eu vou precisar aqui, ó. Deslocado para fora, pronto. Para fora do predicado. Certo? Se ele vai para fora do predicado, esta criaturinha aqui, ó, chamada vírgula, se torna uma vírgula obrigatória. Então, essa vírgula aqui, ela é considerada uma vírgula obrigatória. Sempre que você mudar o predicativo do sujeito de lugar, você tem que marcar. Então, nessa mesma frase, se eu pego aqui e faço assim, ó, os alunos, já vou terminar aquele rápido lá de cima, tá? Mas se eu pego essa mesma frase e faço, os alunos atrasados, então olha só, os alunos atrasados entraram, aí você completa com o restinho aqui, ó, rápido em sala, mais uma vez, temos as vírgulas consideradas como sendo vírgulas o quê? Obrigatórias. Porque atrasados aqui, ó, continua sendo uma característica de quem? Ah, Wagner, entendi agora. Continua sendo uma característica do sujeito. E essa vírgula também são vírgulas obrigatórias.
vírgulas obrigatórias. Ambas são vírgulas obrigatórias. Fechou? Pegou visão? Fechou junto comigo aqui? A nossa relação, beleza? A nossa relação é o seguinte. Visão que vamos ter. Nós vamos entender o seguinte. Mudou de lugar. Beleza. Agora, a gente tem um elemento aqui que pode causar uma duvidinha na tua cachola. Por quê? Essa criatura é, por natureza morfológica, um adjetivo. Se é um adjetivo, presta atenção, se é um adjetivo, deveria estar se referindo a uma criatura substantiva. Os adjetivos, eles são exclusivos dos substantivos. Isso é muito importante a gente pensar. E agora, a quem ele está se referindo? A alunos ou ao verbo? Veja que ele não está fazendo concordância com alunos. Então, obrigatoriamente, ele precisa fazer concordância. Aliás, precisa estar se referindo ao verbo, tá? Nesse caso, a gente tem um adjetivo adverbiado. Ou seja, um adjetivo que funciona como um advérbio. Isso é possível em língua portuguesa? Sim, senão não teríamos essa frase aí, né? Isso aqui tem um nome, inclusive, mal bonitinho. Assim, eu acho bonitinho, né? Dentro do processo de formação de palavras. É o que nós chamamos de derivação imprópria, que é quando você usa um elemento de uma classe gramatical em outra dentro de um determinado contexto. Beleza? Pegou visão aqui junto comigo? Tranquilizou a cabeça um pouquinho? Deu para entender? Bora que só bora? Bora para frente mais um pouquinho? Então, vamos para frente mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos trabalhar agora aqui com um negócio importante, que também é muito cobrado, foco total no que pode cair na sua prova, tá? Vamos imaginar que a gente tem um verbo bitransitivo. Por exemplo, o professor... Vou colocar várias coisas agora aqui na mesma frase, ó. Droga. Wagner, professor do Missão 193, entregou as notas às provas, vai. Então, as questões aos alunos, certo? Então, ó, Wagner, professor do Missão 93, entregou as questões aos alunos. Tem o verbo entregar? Tem o verbo entregar. Deixa eu beber uma água aqui que secou de novo aqui, ó. Menino do céu. Então, ó, entregou. Fechou? O que a gente vai entender aqui agora? Ó, temos várias coisas possíveis. Nesse caso, a gente vai entender que Wagner, quem entregou? Wagner, professor do MKR, beleza. Do Missão 93. Aqui, ó, Wagner, isso tudo é o sujeito. Sujeito, inclusive classificado como sujeito simples, porque só tem um núcleo que é Wagner. Fechou? Pegou visão junto comigo aqui, ó? Só tem um núcleo que é Wagner. Massa. Esse professor do MQR, do Missão 93, meu Deus do céu, tô com o MQR na cabeça. Do Missão 93. Se refere a quem? Uai, Wagner. Tá se referindo a Wagner. Então, ó, refere-se a Wagner. Beleza? Apresenta um processo de quê? De explicação, concordam? É uma explicação? É. De um substantivo? É. Então, é um aposto explicativo. Certo? Então, é um aposto explicativo por quê? Exatamente porque está explicando um determinado elemento. Faz parte do sujeito, não tem problema. Tudo que acompanha o núcleo do sujeito vai fazer parte do sujeito. Fechou? Conseguiu pegar a visão mesmo? Então, vamos lá. Tá tranquilo mesmo aqui comigo? Vamos junto? Vamos junto aqui comigo, ó. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa história? A gente vai entender o seguinte. A gente vai entender que essa construção ali que eu marquei é o sujeito,
Essas vírgulas são obrigatórias, certo? Então, ó, as duas vírgulas, essa e essa. O aposto explicativo, presta atenção, ó. O aposto explicativo é sempre isolado por vírgulas. Beleza. Certo? Isolado. Ô, gente. Fui besteira. Pera. Então, ó, o aposto explicativo é sempre isolado. Não precisa ser por vírgulas não, tá, gente? Mas é bastante comum que seja por vírgulas. Ele precisa ser isolado. E o que justifica essas vírgulas aqui é exatamente a existência de um aposto que pertence ao sujeito. Fechou? Vamos lá. Aí eu olho para frente da minha frase aqui e tem o seguinte, ó. Entregou o quê? Vamos ser prático, ó. Entregou o quê? As questões. Então, ó, entregou as questões. A quem essas questões foram entregues? Aos alunos. Então, estamos diante de um verbo transitivo direto e indireto, porque ele trouxe um objeto direto seguido de um objeto indireto. Ó a preposição aqui, ó. Essa preposição é exigida pelo verbo. O que eu queria falar com vocês aqui também. Esse objeto direto, ele pode ser transformado em um pronome, tá? Esse objeto direto pode ser transformado em um pronome. Podemos transformá-lo em um pronome tranquilamente, certo? Então, podemos transformá-lo. Massa. O que vai acontecer aqui na nossa história? Vamos prestar atenção no seguinte. Essa relação vai acontecer a partir desse pensamento, ó. Os oblíquos o, a, os e as. Então, ó, os oblíquos, pronomes, né? O, a, os e as, se forem, olha só, se forem objetos, nem sempre eles serão objetos, só podem ser objetos diretos. Isso é importante para a sua vida, tá? Os oblíquos. Então, presta atenção aqui, ó. Os oblíquos. Lhe e lhes. Se forem objetos, porque eles podem ter outras funções. Então, ó, se forem objetos, só podem ser objeto indireto. E relacionado diretamente com pessoas, tá? Objetos indiretos. Então, essa frase poderia ser reconstruída ou reescrita da seguinte forma, ó. Wagner, eu vou tirar o aposto só para ficar mais fácil, tá? Entregou-as aos alunos. Ou eu posso ter Wagner entregou-lhes as questões. Presta atenção nisso, tá? Fica muito atento, até porque a criatura IDECAN gosta muito too much desse tipo de construção aqui, gosta muito desse tipo de questãozinha envolvendo pronome. Isso aqui ficou muito em cima, né? Entregou as... Deixa eu só arrumar, gente, porque depois vai que vocês querem isso aqui para vocês, e aí tá horroroso, né? Então, deixa eu tirar minha careca da vista. Wagner entregou-as aos alunos e Wagner entregou-lhes as questões. Tranquilo? Todo mundo junto comigo aqui? Felizes, contentes? Essas são as possibilidades de reescrita a partir de processos que a gente chama de processos de pronominalização. Pronominalização.
oração. Certo? Então, esses são processos importantes que a gente vai encontrar dentro da língua portuguesa. Fechou, meus jovens? Vou passar para uns 2 ou 3 exercíciozinhos aqui, só para a gente entender como é que as coisas funcionam, certo? Como é que se cobra normalmente isso? É muito cobrado? Não. Mas é importante dar uma olhadinha. Vem comigo, vamos lá, ó. Primeira questãozinha. Vamos ver aqui, primeira questão. Esses eventos inesperados fornecem informações valiosas sobre o funcionamento interno dessas estrelas, que contribuem para uma melhor compreensão da origem, evolução, passado e estrutura de nossa galáxia. O termo sublinhado no segmento exerce a função sintática de. Então, é o quezinho aqui, né? Então, o que a gente faz? Isso aqui é um pronome relativo. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou reescrever só até aqui para economizar tinta e tempo, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, você identifica a quem esse pronome está se referindo. A quem esse pronome se refere? Quem que pode contribuir? As estrelas contribuem para uma melhor compreensão da origem? Não, né? Faz sentido serem quem? Quem que poderia, nesse caso aqui, contribuir para uma melhor compreensão? As informações valiosas. Então, eu reescrevo, ó. Informações valiosas. Então, informações valiosas contribuem para uma melhor compreensão. Vou botar só até compreensão. Certo? Então, o que a gente vai perceber? Ó? Informações valiosas é a criatura que está se referindo e que pode contribuir. Quem contribuem? A gente vai dizer assim, ó, quem contribuem? Informações valiosas. Beleza. Então, eu percebo que informações valiosas está funcionando como sujeito de quem? De contribuem. Quem está no lugar dele lá? Ó, esse que. Então, esse que, obrigatoriamente, será o sujeito da oração. Lembrando sempre, uma coisa que eu sempre digo para vocês e sempre direi, é que os pronomes relativos, então veja só, os pronomes relativos sempre desempenham funções sintáticas. Então, funções sintáticas dentro das orações que introduzem. Então, ó, sempre desempenham função sintática dentro das orações que introduzem. Certo? Então, nesse caso, a função sintática é de sujeito. Bem tranquilo quando você faz essa troca. Eu super recomendo que você sempre faça. Por quê? Porque essa troquinha faz com que facilite a sua compreensão da função sintática que está sendo desempenhada. Fechou? Vamos para mais uma? Vamos ver mais uma questãozinha aqui, ó. Observe a oração a seguir. Trata-se de um aperfeiçoamento do sistema econômico atual, que visa um novo relacionamento com os recursos naturais e a sua utilização pela sociedade. É correto afirmar que o período tem. Então, ó, é correto afirmar que o período tem. Correto afirmar que o período tem. Ele vai trabalhar com sujeitos, tá? Vamos achar os verbos lá em cima, ó. O verbo tratar-se e visa. Pegou? Beleza. Já vou te dar um bizu, ó. Sempre que você tiver o verbo tratar-se, lógico, né? Trata-se, tratava-se, não importa. Trata-se, sempre tem sujeito indeterminado. Então, ó, sempre tem sujeito indeterminado.
indeterminado. Sempre tem sujeito indeterminado. Nesse caso aqui, pela partícula C, que vai ser classificada como um índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, índice de indeterminação do sujeito. Certo? Então, aqui pegou, ó. Então, índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui eu já sei que esse primeiro sujeito é indeterminado. Até porque, ó, veio com Dzinho depois. Então, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Um aperfeiçoamento atual que visa um novo relacionamento. Você vai fazer aquela mesma troquinha que a gente fez lá atrás, ó. É um pronome relativo do mesmo jeito, então você diz o seguinte. Um aperfeiçoamento, eu vou cortar aqui, ó. Aperfeiçoamento visa um novo, aqui tá errado porque seria visa a um novo, tá? Um novo relacionamento. Então, visa a um novo relacionamento. Então, tem o sujeito, ó. Um aperfeiçoamento é o sujeito aqui embaixo. Então, esse quezinho aqui, ó, está funcionando como sujeitinho. Então, sujeito simples, se é o pronome relativo como sujeito, esse sujeito é simples. Não dá para ser sujeito oculto porque ele está ali, né? Wagner, mas por que não oculto se é o pronome que está retomando? Não importa. A gente classifica como sujeito oculto sempre que essa construção acaba sendo uma construção diferente. Construção em que tipo? Diferente de que tipo, né? A gente pensar, por exemplo, naquela relação de não estar presente na frase. Explicitamente, né? O sujeito oculto não pode ter a palavrinha lá diante do verbo ou dentro da oração em que esse verbo está. Beleza? Pegou a visão? Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Tranquilidade mesmo? Bora que só bora, meus jovens? Bora que só bora? Bora que só bora. Muitas coisas faladas por aqui hoje. Muito intenso, né, gente? Muito, mas muito intenso mesmo. Foi. Chegamos ao fim. Quero te agradecer imensamente pela sua presença mais uma vez aqui comigo. Segundinha para a conta do Papa, guarnição. Bora que só bora. A gente vai se ver nas próximas, sem dúvida nenhuma. Ainda temos mais 3 aulas, a gente vai trabalhar com várias outras coisas. Período composto na próxima aula, falaremos sobre período composto na próxima aula. Depois, e aí vamos falar também sobre conectivos, tipos de questão bem típicas de conectivo mesmo. E é isso, tá? Preparando muito exercício na vida de vocês, mas muito exercício mesmo. Eu precisava da sintaxe, não dava para falar absurdamente sobre tudo, gente. Não tinha como, então aqui é as virgulinhas mais importantes. Eu vou falar sobre mais vírgulas lá no período simples, no período composto, né? Não tem jeito. Quando eu estiver falando sobre período composto, mais informações sobre pontuação vão aparecer para vocês. Beleza? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E a gente se vê por aqui. Fui.